Boa noite, veja no Brasil TV desta quinta-feira, dia 9 de dezembro. O governo publica as regras para a entrada de viajantes no país. Começa amanhã o pagamento do Auxílio Brasil. Médicos apontam a razão daquela coceira na pele de centenas de pessoas em Pernambuco. O socorro a um cãozinho levado no Paraná. O susto de uma família ao ver a criança no parapeito de uma janela em Niterói. E ainda, estudantes recebem um diploma que não vale nada. E em Fortaleza, tem decoração especial de Natal. É agora no Brasil TV. Foi publicada hoje no Diário Oficial da União aquela portaria sobre a entrada de viajantes no Brasil. Agora a gente vai ver exatamente a lista dos documentos que esses passageiros devem apresentar à companhia aérea antes mesmo do embarque. Teste com resultado negativo para a Covid, a pessoa precisa ter, né? Teste antígeno, que é o teste rápido, realizado em até 24 horas, ou PCR em até 72 horas antes do embarque. Também tem que ter o comprovante de vacinação contra a Covid há pelo menos 14 dias do embarque. Antes de desembarcar, a pessoa vai precisar preencher uma declaração de saúde do viajante, portanto, se comprometendo ali a respeitar as medidas de prevenção à Covid enquanto estiver aqui no Brasil. Agora é o seguinte, quem não apresentar o comprovante de vacinação vai precisar cumprir uma quarentena de 5 dias assim que desembarcar em território brasileiro. Vai ter que passar o endereço onde vai ficar, né, na declaração do viajante e terá que ser monitorado. Esse monitoramento vai ser feito pelos Centros de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, que são os CIEVs, que são ligados aí às secretarias de saúde. Então, depois de 5 dias dessa quarentena, a pessoa vai passar por um teste e, se esse teste der negativo, o passageiro do voo internacional vai ser liberado. Quem chegar por via terrestre, pelas fronteiras terrestres, também vai ter que apresentar o comprovante de vacinação e o teste negativo para a Covid. As regras passam a valer, então, no próximo sábado. O Congresso Nacional promulgou parte da chamada PEC dos precatórios, que é uma proposta de emenda à Constituição. A medida já foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. E amanhã o governo federal começa, então, a pagar o Auxílio Brasil. O pagamento segue o mesmo calendário do Bolsa Família. Começa dia 10 de dezembro, próxima sexta-feira, para beneficiários com o número de inscrição social, o NIS, de final 1. E vai até 23 de dezembro, para NIS final 0. Além do valor que a família já recebe, será pago um adicional para alcançar R$ 400. Cerca de 13 milhões de famílias receberão o complemento. Quase 90% de todos os beneficiários do Auxílio Brasil. O pagamento extra vai custar cerca de 2,5 bilhões de reais. Mas a medida provisória não trata da promessa do governo Bolsonaro de ampliar o número de beneficiários do Auxílio Brasil ainda neste ano para 17 milhões de famílias, zerando assim a fila de espera pelo benefício social. Segundo o Ministério da Cidadania, o governo só vai ter dinheiro para essa ampliação depois que a PEC dos precatórios entrar em vigor, e isso só em janeiro. A proposta foi aprovada pela Câmara e pelo Senado, mas como os senadores modificaram o que foi aprovado pelos deputados, o texto tem de ser votado de novo na Câmara. Para que parte da PEC já entre em vigor e libere recursos do orçamento para o governo federal, os presidentes da Câmara e do Senado decidiram promulgar só o que não mudou. Mas a estratégia, fechada entre Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, com o apoio da base do governo, foi criticada durante a sessão para a promulgação de parte da PEC. Senadores de oposição e independentes disseram que, dessa forma, os recursos liberados agora poderiam ser usados livremente, inclusive para encorpar emendas parlamentares, e não só em gastos da área social, como o Senado aprovou. E afirmaram que a promulgação parcial da PEC fere o acordo que viabilizou a aprovação da proposta. Apesar das discussões, pouco mais de 1 hora depois do início da sessão, parte da PEC dos precatórios foi promulgada. Arthur Lira se comprometeu a colocar o restante da proposta em votação na Câmara na terça-feira que vem. Um dos pontos que já passam a valer com a promulgação da PEC é a mudança no cálculo do teto de gastos, regra que impede o crescimento descontrolado dos gastos públicos. Esse drible no teto vai abrir mais de 62 bilhões de reais no orçamento de 2022. Segundo o governo, dinheiro suficiente para bancar o Auxílio Brasil de R$ 400 ao longo de todo o ano que vem.
Outro ponto importante da PEC ainda precisará ser votado pela Câmara: a criação de um limite anual para pagamento dos precatórios às dívidas judiciais da União. A medida liberaria mais de 43 bilhões de reais para o orçamento do ano que vem. A Polícia Civil e o Conselho Regional de Medicina investigam a morte de uma funcionária pública depois de uma cirurgia plástica. Isso foi em Belo Horizonte. Levei a mão no pé dela. Oi, o pé dela é gelado. Meu filho, seja forte. Sua mãe partiu. Foi assim que Isaías descobriu que a mulher com quem vivia há 17 anos estava morta. Horas antes, ele e o filho saíram correndo da casa onde moram, em Brumadinho, para levar a carteirinha do plano de saúde ao hospital em Belo Horizonte, onde Lidiane Aparecida Fernandes foi internada às pressas depois de submeter a uma lipoaspiração e uma abdominoplastia. Foi a irmã de Lidiane quem pediu socorro depois de perceber que a servidora pública estava passando mal na clínica particular onde os procedimentos foram feitos. Quando eu vi que ela estava uma dor intensa que não passava, uma dor que não contia. Lidiane tinha 39 anos e deixou 3 filhos. Ela foi enterrada na comunidade de Aranha, distrito de Brumadinho, onde vivia. Hoje foi minha esposa, amanhã pode ir outras. Então, a gente tem que fazer com que a justiça seja feita. Lucas Mendes, o médico responsável pelo procedimento estético, disse que não consegue mensurar o luto da família de Lidiane e que está à disposição das famílias, da família neste caso, para os esclarecimentos. Ainda sobre este assunto, a polícia vai investigar as informações guardadas no celular da vítima de um procedimento estético. Este aconteceu em Goiás. E quem tem as informações para a gente é a repórter Nayara Santos. Jennifer Maclis Veríssimo Cordeiro Silva tinha 34 anos e ela morreu depois que fez um procedimento estético, a aplicação de hidrogel nas nádegas, a aplicação que aconteceu na casa dela. A família da vítima disse que depois que a Jennifer fez esse procedimento, ela passou mal, chegou a ser encaminhada para o hospital, ficou internada, mas não resistiu. Com essa nova pista, a polícia vai analisar mensagens de aplicativos e também Pix que foram feitos pela vítima. Entidades médicas apresentaram uma explicação para aquelas lesões. A gente mostrou aqui, lesões fortes com coceira na pele e que atingiram centenas de pessoas em cidades pernambucanas. O Diliano Roque é quem conta pra gente. Tudo isso pode estar sendo causado por uma espécie de mariposa. É o que afirma a Sociedade Brasileira de Dermatologia em uma nota técnica. Essa hipótese também está sendo considerada pela Secretaria Executiva de Vigilância em Saúde do Recife, que foi a cidade onde aconteceram os maiores casos dessa doença. Os dermatologistas afirmam que foram encontradas cerdas, pelos muito pequenos de uma espécie de mariposa, a espécie do gênero Ilésia, nos exames que foram feitos na pele dos pacientes. Os dermatologistas encontraram esses pelos, por meio de imagens que foram feitas em microscópio. Esse diagnóstico ele foi confirmado também pelas características das lesões que aparecem no corpo das pessoas, aquela coceira muito forte que a gente vem falando, as manchas pelo corpo, em locais do corpo que ficam mais expostos. De acordo com os pesquisadores, nesta época do ano, é muito comum essa espécie de mariposa. Os médicos dizem que esse tratamento varia de acordo com o grau. Em alguns casos, uma pomada resolve, em outros casos, medicação oral. A Prefeitura do Recife pede para que ninguém tome remédio por conta própria e uma forma de evitar essa alergia é colocando telas nas portas ou fechando as janelas, tudo isso para evitar, porque o fim da tarde é o momento que essa mariposa ela costuma passear com mais frequência. Olha essa história, estudantes pedem socorro depois que descobriram que seus diplomas não têm valor. Esse estudante conta que fez a faculdade em Sobradinho 2, mas agora não consegue o diploma. Infelizmente a faculdade Kelsen, ela não é uma instituição de ensino superior. Gastei em média R$9 mil e isso me trouxe vários prejuízos profissionais, oportunidades, financeiro, questão de tempo, transporte. Outro ex-aluno diz que até recebeu o diploma da faculdade, mas depois descobriu que ele não tem valor. Nós demos a entrada no registro junto ao Conselho Regional, onde ele foi indeferido, porque a Faculdade de São Paulo não reconhecia que havia feito esse registro dessas pessoas.
A faculdade funciona nesse prédio da QMS 49 do setor Nova Colina. Uma das placas também oferece pós-graduação, mestrado e doutorado. Esse ex-aluno afirma que concluiu o mestrado e aí recebeu um diploma dos Estados Unidos e foi investigar. Fui nos órgãos, do governo, nunca ninguém sabia o que era, ninguém autorizou essa instituição funcionar. Os ex-alunos não querem mostrar o rosto na TV com medo de serem ainda mais prejudicados. Eles disseram que o preço baixo dos cursos foi o grande atrativo. Mensalidades de R$200. Agora, muito preocupados, eles se organizaram em grupos de WhatsApp e dizem que são 80 pessoas em situações parecidas. A dona da faculdade negou irregularidades no funcionamento. Ela disse que o Instituto Kelsen foi criado em 2017 e que no início tinha parceria com 2 instituições credenciadas ao Ministério da Educação para a emissão dos diplomas dos cursos superiores. Mas as parcerias foram desfeitas e hoje ela tenta regularizar a situação junto ao MEC. Hoje ninguém se forma no Instituto. Os únicos cursos que estão sendo ofertados na faculdade Kelsen hoje são cursos técnicos, curso de técnico em radiologia, técnico em saúde bucal. No momento a gente não está ofertando curso de graduação, até porque a gente está pedindo credenciamento, entendeu? A mãe dela, responsável pelos cursos de graduação, mestrado e doutorado, afirmou que os diplomas têm que passar por um processo de revalidação para serem aceitos no Brasil e que os alunos são avisados do processo no ato da matrícula. Assim que o aluno ingressa, o aluno ele tem hoje um contrato no qual é emitido pela instituição Absolute, no qual vem explicando todo esse processo. O processo ele fica bem claro mediante a contrato, sempre esclarecido. Vamos lá. A coordenação do MEC, que avalia e acompanha os cursos superiores, informou que já recebeu denúncia contra esse instituto e encaminhou ao Ministério Público. E o Ministério Público do Distrito Federal disse que abriu uma investigação. Ainda segundo a CAPES, os estudantes devem sempre consultar a lista dos cursos credenciados na internet antes de fazer a matrícula. O nome do instituto não está nessa lista. Em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, a polícia prendeu mais de 15 suspeitos no envolvimento da morte de 3 meninos. Outras 15 pessoas também respondem pelo crime, já estavam presas. Segundo a polícia, o inquérito concluiu que Lucas Mateus, de 9 anos, Alexandre da Silva, de 11 e Fernando Henrique, de 12 anos, foram torturados e mortos por traficantes em dezembro do ano passado, depois de roubarem um passarinho. Relatos de testemunhas e escutas telefônicas revelaram ainda que os corpos foram jogados num rio. Veja a seguir, os latidos de um cachorro têm incomodado bastante moradores no Distrito Federal. Tem uma lei e a gente te conta como se proteger depois do intervalo. O Brasil TV está de volta com outros assuntos pelo Brasil. Guilherme Boasson conta pra gente. Em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, uma cena deu um susto daqueles. Uma criança ficou no parapeito de uma janela no segundo andar de um prédio. Os adultos estavam na varanda e se desesperaram quando perceberam o perigo. Um deles correu para dentro do apartamento e entrou no quarto para tirar a criança da janela. Em Cambé, no Paraná, um bombeiro fez massagens no coração de um cachorrinho que estava desmaiado. O filhote tinha enfiado a cabeça num pedaço de cano e o dono não conseguiu retirá-lo, mas o cachorro finalmente foi salvo e teve até comemoração. Em Amparo da Serra, Minas Gerais, o teto da Igreja de Bom Jesus desabou com um temporal. Construída pela própria comunidade há 70 anos, a igreja já estava com uma reforma programada, mas não deu tempo. Agora, o padre Paulo Henrique disse que vai começar a obra assim que o tempo melhorar e conta com a ajuda dos fiéis para conseguir fazer todos os reparos. Imagina um pitbull latindo dia e noite sem parar, né? O que você faz no caso assim? Dá uma olhada na situação, nessa perturbação que os moradores de Samambaia, no Distrito Federal, estão enfrentando. De dia, de noite, na madrugada. O latido vem desta obra e tirou o sossego dos moradores do prédio em frente na QS 118 em Samambaia.
Às 4 horas da manhã, por aí, ele começa a latir até 7, 8 horas da manhã. A Denise levanta às 5 da manhã para trabalhar e diz que está cada vez mais difícil dormir. Tem vezes que eu sou obrigada até a tomar medicação para dormir, para eu conseguir acordar mais disposta, mais descansada para ir trabalhar. A síndica afirma que os latidos que vêm da obra vizinha estão incomodando o prédio inteiro, 48 famílias, e que não conseguiu acordo com o dono da cachorra. Nós estamos fazendo um baixo-assinado com vários moradores, vamos até a delegacia fazer uma ocorrência, um BO, e daí para frente a gente vai aguardar que ele, como proprietário, tenha consciência e lhe pare, e o resolva. E bem colado na obra tem outro prédio pequeno, onde mora o Áquila. Além dos latidos, ele tem medo de que a cachorra Pitbull acabe fugindo. Por estar presa, é um cão bem agressivo, Se ela conseguisse escapar uma hora, eu acho que poderia acontecer algo pior. Nós tentamos falar com o dono da obra, responsável pela cachorra, mas não encontramos ninguém. A Virgínia conta que o animal está há 2 anos aqui. Tem um monte de ferragem, um monte de material de construção. E aí muitas vezes ela aparecia machucada. E a questão dela ficar sozinha, Porque ela passa o dia todinho sozinha. Pela lei, os latidos de cães sem parar e acima do nível de ruído permitido em área residencial configuram violação do direito de vizinhança. Nesse caso, o dono do animal pode responder por perturbação de sossego. Esta advogada, secretária-geral da Comissão de Direito Condominial da OAB-DF, explica que o dono do cão comete uma contravenção penal ao perturbar os vizinhos. Se o caso for configurado como maus tratos, o dono pode ter uma pena de até 5 anos de cadeia. O que é mais efetivo é ele primeiro procurar uma dessas ONGs, claro, fazer uma ocorrência para registrar o fato e procure um advogado especializado para entrar com a ação competente. O advogado que representa o Sindicato dos Condomínios Residenciais do DF afirma que nos casos de perturbação, antes de buscar os caminhos legais, os moradores devem tentar o diálogo. Converse com o seu vizinho, tente sensibilizá-lo de que aquele problema está acarretando um desassossego muito grande na comunidade. O bom senso e o diálogo é o melhor caminho para qualquer situação. E o forró, hein? Foi declarado Patrimônio Imaterial do Brasil. O Instituto do Patrimônio Histórico e Nacional afirmou que o forró é consagrado um supergênero, porque agrupa vários ritmos como o baião, o xote e o chachado. E às vésperas do Natal, consumidores estão com dificuldade para encontrar aqueles enfeites típicos, Isso aí no mercado. Tudo por causa da falta de contêineres, que impede a chegada de boa parte desses produtos, porque eles vêm da China. Nas 2 primeiras semanas de dezembro, o comércio de enfeites de Natal, que dá a largada em outubro, ainda costuma ter fôlego para garantir a alegria do faturamento. Só que dessa vez nem todo mundo que procura acha. Aqui na 7 de setembro, no centro, fica boa parte das lojas que trabalham com decoração e enfeites de Natal em Curitiba. Eu conversei com alguns comerciantes. Eles disseram que esse ano até fizeram os pedidos no prazo, mas muito daquilo que eles pediram ou chegou atrasado ou em quantidade insuficiente para atender a clientela. Na loja do André já tem produto típico de janeiro no espaço que deveria estar repleto de árvores, guirlandas e luzes. Deu um apagão no estoque. As bolas vermelhas, as opções de árvore que hoje a gente já não tem mais para oferecer para os clientes, pisca. Infelizmente não tem mais tempo para reposição. Quase tudo vem da China, que reduziu a produção por causa da pandemia e deixou de atender muitas importadoras mundo afora. E o Brasil não foi exceção. Acabaram botando o pé no freio na produção e voltou o consumo mais rápido que esperava, porque eles não conseguiam entregar dentro dos prazos. Outra dificuldade foi provocada pela pane mundial no setor de contêineres, que ajudou a elevar os custos do frete marítimo. O pedido ele é feito em agosto, para estar nas lojas aqui em novembro. Como perdeu esse tempo de envio do produto, atrasou, faltou container, e daí fechando a conta, saindo de lá, não dá mais tempo de chegar aqui e ir para as prateleiras da loja. Na loja do João, já falta o colorido em algumas prateleiras, mas ele promete dar um jeito para atender o freguês. A gente sempre tem ali um pouco de fita, de bola, até os 45 segundos tempo pode vir que a gente dá um jeitinho aí. E se o comércio não der conta de resolver aquele detalhe que está faltando, ainda resta o improviso. Estrelinhas para pôr na árvore. Mas achou? Não. E aí, vai fazer o que agora? De repente eu vou fabricar uma. Isso aí, tem que se virar,
E a gente encerra com as belas imagens da decoração de Natal em Fortaleza. Uma grande árvore de Natal foi instalada na Praça Portugal para a 20ª edição do projeto Ceará Natal de Luz. A iluminação da árvore varia de cor. Lá no alto tem a famosa estrela, né, sempre iluminada. Ao redor da árvore foram instalados presépios e as árvores ganharam lâmpadas, nas cores amarelo e também branco. Um bonito cenário em tempos tão difíceis. O Jornal Nacional é daqui a pouco. Uma boa noite para você e até amanhã.